A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Agradecer o Senhor mais uma vez pela honra de estarmos aqui, podendo louvar, edificar, engrandecer o nome dEle, começar o nosso dia agradecendo e engrandecendo, entregando um coração grato a Ele. Amém? Agradecer porque a nossa misericórdia foi renovada, que é a causa de não sermos consumidos. Eu e você estamos aqui. Sim, se esse vídeo chegou até você, porque você também viveu o milagre do amanhecer, o seu primeiro milagre que o Senhor nos concedeu. Amém? Hoje, em meu devocional, o Senhor foi soprando no meu ouvido, foi trazendo palavras de confirmações ao que eu iria ler aqui no livro, né, do Pastor Júnior, O Café com Deus Pai. Assim que eu peguei o livro, logo fui ministrada pelo Espírito Santo em uma breve ministração, mas que tão tocante, tão poderosa, e eu creio que o Senhor confirmou que a obra dele é perfeita, é completa, e a palavra dele não volta vazia. E o quão bom, suave e agradável é estar aqui em comunhão com vocês. A palavra do Senhor nos fala o quão bom, suave e agradável é estar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. E eu creio que estamos conectados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não estamos aqui somente por um encontro casual ou temporário, mas por um encontro marcado no céu, aqui na terra. Você quer viver as boas novas do Senhor? Tem renovado a sua mente em Cristo Jesus? Tenho buscado em primeiro lugar? Sim. É necessário buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça e todas as outras coisas, para mim e para você, nos serão acrescentadas. Você confia? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, aqui que o homem, Senhor meu Deus, assim como naquelas águas morreu o velho homem para nascer o novo homem. Pois aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, aquele que é nascido da carne é da carne. Já não somos mais da carne porque morremos para viver o novo. Morremos para viver as grandezas do Senhor aqui na terra, junto com a herança de vivermos o céu. Senhor meu Deus, coloco minha vida diante de Ti, primeiramente minha casa, que o Senhor envie, Senhor, as nossas casas, ao redor da nossa casa, um muro, uma sebe de proteção, com seus anjos de autoridade, de guerra, com espada desembanhada, Senhor, cortando o laço, embaraço, Senhor meu Deus. Pai querido, tudo aquilo que foi preparado nessa madrugada, Senhor, pelo inimigo, tudo aquilo que o inimigo tentou impedir, Senhor, que a Tua palavra chegasse aqui. Seja, Pai querido, Pai amado, seja a tempestade, seja, Senhor, os pesadelos, as enfermidades. Senhor, meu Deus, nada, a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor. Que possamos estar mais próximo a Ti, buscando sempre a essência do primeiro amor, a prática da primeira obra. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Senhor, meu Deus, que a minha boca seja boca que jorra rios de águas vivas da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, é a nossa libertação, é o caminho, a verdade e a vida. Que aqui somente venha ser falada a verdade, e não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor deseja. Visita agora, Senhor, os enfermos, caídos, necessitados, órfãos, as viúvas. Senhor, meu Deus, que aqui nesse momento venhamos mentalizar. Eu já mentalizei, Senhor, meu Deus. As pessoas, Senhor, meu Deus, a qual eu quero, Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo nesta manhã vá visitar. Senhor, meu Deus, vai de encontro a cada um, Senhor, daqueles, Senhor, que tem nos pedido oração. Senhor, meu Deus, em todas as suas áreas, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha visitar, venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor, meu Deus, que essa pessoa esteja preparada ao Senhor bater na porta, que ela venha abrir para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha ceiar com ela e ela com o Senhor, para que venha haver mudança, porque onde o Senhor entra,
é necessário que haja mudança, que aonde o Senhor entra, se há alguma treva, a luz vai imperar. Se há alguma enfermidade, a cura vai entrar. Se há alguma desunião, a união vai entrar. Se há guerra, a paz vai entrar junto com o Senhor, Pai. Se há enfermidade, a cura vai entrar. Pai querido amado, aquilo que o inimigo roubou, onde o Senhor entra, o Senhor restitui até 100 vezes mais. E nós cremos nisso, Pai. E a gente, da Tua palavra, Senhor, que nós colocamos aqui, Pai, e depositamos a nossa fé, o nosso coração, damos a Ti o controle, Senhor, das nossas vidas e confiamos que mais o Senhor fará. Pai, fala conosco nesta manhã, através de cada palavra usada nos Seus instrumentos, Senhor, aqui na terra. Desde os pastores, Senhor, desde o pequenino ao mais velho, porque o Senhor faz até que a mula, Senhor, venha falar conosco. Senhor, meu Deus, colocamos aqui, Pai, a prova, Senhor, meu Deus, que o Senhor está aqui entre nós. Mostra, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor está nesse devocional. Pai querido, que não seja carne, mas que seja espírito, Senhor, meu Deus, que testifica nesta obra. Sim, minha amada. Eu quero aqui ler o livro, do devocional do Deus Pai, do dia de hoje. E depois eu quero trazer aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, antes mesmo de eu pegar o livro. Mas foi tão forte que alinhou, aquilo que o Senhor desceu ao meu coração, no meu particular, e aquilo que o Senhor usou, pastor, para essa data de hoje. E eu tenho certeza que assim como fui tocada, você também será tocado. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre você nessa hora. Aqui o título de hoje fala Caminhando sobre a Tempestade. Em Mateus 14, 24, fala: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fugistado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Aqui, às vezes, você pode achar que Jesus está longe de você, que as tempestades estão separando o amor dele para com você. Que a tempestade, ainda que considerável distância entre você, a sua fé e a Jesus, pode ser longa, mas não é bem assim. Você pode sentir uma distância do Senhor. Talvez você esteja orando menos, talvez você esteja jejuando menos, talvez você esteja buscando menos o reino do Senhor e a justiça dele. Mas ele não deixa de te procurar. E ele te encontrará em todo lugar que você for. A palavra diz que para onde iremos se só o Senhor tinha a palavra de vida? Se fôssemos para o céu, lá ele está. Se formos para o inferno, para a terra, para debaixo da terra, ele também está. Se vagarmos pela terra deserta, ele também está. Se entrarmos em um paradeiro sem destino, ele também vai estar. Se entrar num vagão, sem nada, sem o que seja sequer, uma porta que aparenta não estar aberta, lá ele vai estar. Ele fala que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tudo pode, Deus tudo vê. Nada se esconde dos olhos do Senhor. O Senhor nos ensina que precisamos confiar nele em todos os momentos. Para isso, precisamos voltar ao simples. E o que significa voltar ao simples? É realmente, diante de circunstâncias terríveis, de vento contrário, é você acreditar que ele é poderoso para fazer, curar, libertar. Menos é mais. Amo essa palavra. Eu costumo dizê-la num consultório, quando eu aconselho alguém, ou quando eu estou orientando psicologicamente alguém, ou quando estou falando com uma amiga comum, com alguém da família, eu costumo dizer, menos é mais. Precisamos aprender que menos é mais. Mas o problema é que muitas vezes queremos criar todo um sistema de liturgia, esperando que as coisas aconteçam da nossa forma. Talvez até dando ordem a Deus. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso,
eu te sigo. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Senhor, se o Senhor conceder esse milagre, eu me converto. Se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu me batizo. Ei, quantos de nós estamos barganhando ao Senhor? Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou lá e eu dizimo naquela igreja. Ei, o Senhor tem falado com você há muito tempo. Há muito tempo. Deus não opera assim, porque mais do que nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que quanto mais esperamos nele, mais as coisas acontecem da melhor forma. Ele quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Ele quer abrir o mar, mas espera que os homens de fé ponham os pés sobre as águas e marchem. Quando ele abriu o mar, ele deu ordem a Moisés. Moisés, diga ao meu povo que marchem. Ele abre. Eis que estou à porta e bato, se você abrir. Ele abre para que você passe. E ele bate para que você abra. Você está entendendo? O sentido de que é preciso que eu e você tome a posição. Ele bate a porta, você precisa abrir. Você precisa ir para abrir. Ele abre o mar, você precisa ir para passar. Ei, tem coisa que não está acontecendo na sua vida e talvez na minha vida, porque estamos estagnados, parados, com a âncora no fundo do mar. E não estamos tirando a âncora para que esse vento forte, essa tempestade, nos leve ao destino ao qual o Senhor preparou para mim e para você. Ele quer fazer grandes coisas, ele quer abrir o mar, mas espera que você, homem de fé, ponha os pés nas águas. Ele quer multiplicar os pães e os peixes, mas espera que homens de fé se disponham a confiar plenamente nele. Ele é um pai presente, principalmente nas horas ruins. A existência de circunstâncias contrárias não significa que tudo acabou, que é o seu fim ou a sua derrota. Estando com Deus, as circunstâncias contrárias nos levam, nos lançam e nos promovem, levando-nos a viver um milagre. Por isso, aprenda com a tempestade, porque assim você não vai ficar caído, não vai ser deixado abater o desânimo, nem vai desistir e ficar parado no meio do caminho. Com Deus você permanecerá firme, não importa quão forte os ventos soprem, o seu barco jamais afundará. Basta apenas que você convide Jesus para viver a bordo do barco da sua vida. Não sei quais ventos e tempestades contrários estão atingindo você e a sua família, mas Jesus está presente. Ele está batendo a porta e esperando você entrar. Você já foi encontrado, mas ele precisa que você o convide para entrar na sua vida. Talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto. Sim, é necessário que precise tirar todas as distrações. Ontem, em um testemunho, em uma conversa, quando Deus me leva a atender, filhos, quando eu falo filhos da fé, é aqueles que realmente creem. Eu não estou aqui desdenhando a fé de ninguém, Eu costumo dizer, quando às vezes as pessoas, aconteceu algumas vezes que as pessoas falam assim, eu sei que você é uma mulher de Deus, e às vezes pode incomodar pessoas do lado, e dizer, mas às vezes não, eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. Quando fala que a gente é de Deus, é que a gente busca viver a palavra do Senhor, que a gente busca ser temente a Ele. Olha que somos falhos, olha que somos pecadores. Mas quando alguém falar para você que você é de Deus, não está desmerecendo as outras pessoas, porque só o Senhor vai saber e tem a certeza de quem vai herdar o reino do Senhor. Não é eu nem você. Não é eu nem você que vai apontar a religiosidade de ninguém, dizer, olha, esse não vai, esse vai. Quem vai passar e separar é o Senhor, não é eu e você. Mas quando alguém diz assim, você é de Deus, que a pessoa sente que você é de Deus, que a pessoa ela sente que você, mesmo falha, mesmo pecadora, mesmo errando, mesmo buscando que o Senhor te concede todo dia, você vai buscar primeiro o reino.
antes de você se fazer justo. Porque é a fé que nos justifica. Somos justificados pela fé. Então, antes de você lutar pela força do seu braço, você está colocando o Senhor em primeiro lugar nessa batalha. Então, quando eu escutei que, nesse testemunho, que para estar, né, nessa presença do Senhor, para estar nessa entrega do Senhor, é preciso que essa pessoa vende os olhos. Aí, sabe, eu fico assim, eu acordei, eu vivi essa madrugada pensando em vendar os meus olhos, né? E sentir isso que ela sentiu com o testemunho e falar assim, eu tiro toda a distração, sabe? Nesse momento eu quero ficar cega para o mundo e ter os olhos espirituais abertos. Sabe o cego de nascença que tinha mais fé do que aquele cego, os cegos de Emaús, que andou com Jesus, que viu Jesus, mas quando Jesus voltou a caminhar com eles, eles não enxergavam Jesus, mas aquele cego de nascença, sem enxergar, sem ter visto a luz do dia, a luz raiar, ele tinha convicção e a certeza de quem estava ao lado dele era autoridade, era Jesus. Então eu quero fechar os meus olhos para o mundo e poder enxergar o espiritual do Senhor. Ei, você quer viver essa experiência? E aí eu maravilhada na madrugada, eu dormi, já era quase 2 horas, acordei às 3 horas, eu tô aqui às 6h03 acordada porque ainda estou maravilhada com a experiência que eu vivi ontem, de querer fechar, ter uma venda nos olhos e continuar vendo essa presença do Senhor. Então, às vezes você não está vendo, não está escutando, não está enxergando, você está distante, mas Ele está perto de você, porque as distrações, a tecnologia, as redes sociais, as mesas que você senta, os lugares que você frequenta, a bagunça que está no meio da sua casa, do seu cenário, está impedindo você a estar com o ouvido sensível. E aqui em oração, antes de eu pegar o livro, eu até coloquei no meu status aqui, a palavra do Senhor que veio a mim. Deixa eu tentar virar aqui para poder ler melhor. Bom, vamos lá. Antes de viver o milagre, olha aqui, saiu a palavra aqui, milagre. Falou aqui, levando-nos a viver o milagre. Mas ele falou para mim assim, filha, antes de ver ou viver o milagre de Deus, desenvolva o poder da gratidão, pois a fé está escrito em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui fala 2 vezes sobre a fé. Homens de fé põem os pés nas águas. Homens de fé, dispostos a confiar plenamente nele. Olha aqui a testificação. Como é maravilhoso que a gente saber que sem fé é impossível agradar a Deus. E o coração ingrato também, viu? Exerça gratidão para mover o céu antes mesmo de que venha acontecer o teu milagre, que você já creu, já agradeça, já dê culto de ação de graça. E aqui foi muito forte, e aqui falou sobre as águas, falou sobre a tempestade, né? Falou sobre o caminhar, falou sobre andar sobre as águas. E aqui quando o Senhor falou para mim assim, e eu carrego isso porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso, se você não consegue correr, ande. Se não consegue andar, né? Se não consegue correr, ande, caminhe. Se não consegue caminhar, engatinhe. Se não consegue engatinhar, rasteje, mas não para. Não seja que nem aquele paralítico do tanque que estava ali tão próximo, tão próximo. Ele já não conseguia correr mais, ele já não conseguia andar mais, ele já não conseguia gatinhar, mas ele precisava se rastejar. Ali falava que ele era um paralítico. Ele, alguma parte do corpo dele tinha movimento, ele só precisava rastejar. Se for necessário, rasteje, mas não pare, assim como na palavra fala.
Aqueles que caminham semeando com lágrima, não fala sobre parar. Peça ao povo que marche, não está falando para pedir o povo parar. Meu Deus, a palavra do Senhor é tremenda e maravilhosa. Ei, a tempestade, os ventos contrários, a dificuldade, a dor, a enfermidade, nos fazem ficar cansado, fadigado, nos fazem perder a esperança, a ficar com a nossa alma batida, como dizia Davi. Mas o Senhor também convida, em Mateus 11 e 28 diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Ele dará descanso. Quem dará descanso? Quem está falando aqui? Ele está falando assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu, quem é eu? Lembra? Lá no início? Eu, o grande eu sou, está dizendo Cristo Jesus. Que a sua fé, minha amada, meu amado, venha ser nutrido nessa manhã. Que essa palavra tenha sido tocada grandemente no seu coração, assim como foi no meu. Quão maravilhoso é estar ouvindo e se alimentando pão nosso de cada dia. Ei, esse é o pão nosso de cada dia. Está na palavra, porque a palavra diz que conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Essa é a verdade. E ela nos libertará. Hoje estamos sendo libertos. Ganhamos uma porção do céu para sermos libertos. Eu estou sendo liberta hoje de você. Você toma posse? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, me despeço, Senhor, desses preciosos, desses filhos amados e dessas filhas amadas, Pai. Eu não sei aonde esse vídeo, aonde esse áudio irá chegar, mas, Pai, assim como entrou dentro da minha casa, visite os nossos, Senhor, os nossos amigos, os nossos parentes de perto e de longe, os nossos entes queridos, a nossa parentela, Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Vá, Pai. Assim, venha desvendar os olhos do teu povo, tirar toda a cegueira espiritual, para que eles possam te enxergar, para que eles possam te sentir, para que eles possam te tocar. Ah, Senhor amado, eu garanto, Senhor, que eu estarei, Senhor meu Deus, sempre disponível para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Amém? Que você fique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amo a sua vida, não te conheço, mas o Senhor te conhece. E eu tenho certeza, se esse vídeo entrou na sua casa, é porque você escutou ele bater na porta e o convidou para entrar. Sente e sei com ele, assim como eu, que sem merecer, herdei a vida eterna, assim você também. Não foi por mérito, mas foi pela misericórdia dele. Você também tem direito dessa ceia. Sente, sei com ele. Amém? Um beijo.